Está começando mais um VIPcast, o seu podcast para falar de questões do agronegócio, falar de água, falar de inovação, falar de tecnologia, falar de carreiras. Aqui a gente fala de tudo. Nesse episódio, nós estamos em um episódio especial recebendo duas pessoas muito importantes de nosso estado. Recebemos hoje em nossos estúdios o diretor-geral do IGAM, o senhor Marcelo da Fonseca, e o Guilherme, representante da FAENG Sistema Senar, que veio hoje bater um papo com a gente para a gente falar sobre outorga de água, falar sobre o uso de água em nosso estado. Então sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado por aceitarem esse convite para a gente poder bater esse papo nessa corrida que vocês estão aqui pelo Noroeste de Minas. Muito obrigado por participar mesmo. Obrigado, Tobias, pela oportunidade. É sempre bom a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre a gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, os nossos avanços e principalmente os desafios, que são desafios coletivos, né, que toda a sociedade precisa atuar aí para que a gente tenha uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos mineiros. Isso aí, Tobias, bom dia, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui em Paracatu, agradecer a oportunidade. E é um tema importante, né? A água é importante para toda a sociedade e o uso dela, né? A forma correta de se usar a água para que nunca se tenha a falta, né? Que a falta da água é um grande problema. Então é um tema muito interessante. E Paracatu é um município que tem algumas bacias de conflito aí e é importante esse bate-papo. Exatamente, aqui em Paracatu nós temos as principais áreas de conflito de Minas, né? Nossa bacia, ela tem uma demanda pelo agronegócio muito natural daqui da região, mas é importante sempre a gente ter a conversa que nós temos mudanças climáticas acontecendo, é importante ter a evolução também das regras e a evolução do uso também, né? Então por isso que esse bate-papo aqui hoje, estamos com o órgão gestor e com os representantes dos usuários, né? Podemos dizer assim. Então, no primeiro bloco, eu queria que a gente conversasse um pouco, Marcelo, sobre o panorama das águas de Minas, e eu queria que você trouxesse como que o órgão gestor tem mapeado em Minas Gerais o uso de água, como que está sendo o desenvolvimento do estado nesse quesito, e como que vocês têm visto a evolução do aumento das áreas irrigadas, principalmente nessas áreas que têm sido indicadas como já conflituosas, já com dificuldade de disponibilidade. Como que vocês têm visto isso? Isso é importante destacar, né, que a política de gestão de recursos hídricos ela tem diversos instrumentos, né? A gente foca muitas vezes na outorga como o principal instrumento mais conhecido, mas nós temos que levar em consideração que a política ela traz alguns instrumentos outros muito importantes que dão à gestão e toda a sociedade informações para a gestão eficiente, né? Nós começamos com o plano, né, o plano estadual, os planos de bacia. Nós estamos hoje numa fase importante, concluímos recentemente um caderno do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que tem esse olhar para garantir a segurança hídrica do estado de Minas Gerais. Estamos na fase final da revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos. As bacias mineiras, todas elas já têm seus planos diretores, né? Aqui a bacia do Paracatu está exatamente no momento de revisão do seu plano, um projeto integrado junto com a bacia do São Francisco. Acho que é importante falar isso, que o Comitê Federal do São Francisco e os comitês mineiros trabalham numa articulação importante e a gente está caminhando, né, tanto para o enquadramento quanto para a elaboração do plano aqui da Bacia do Paracatu. A cobrança pelo uso de recursos hídricos, importante instrumento que tem dois principais objetivos, né, que é o uso racional de recursos hídricos, mas também trazer recurso para a melhoria da qualidade da bacia. E a região aqui, né, pela sua característica de uso intenso dos recursos hídricos, é uma das bacias do estado de Minas Gerais que tem um maior potencial de arrecadação e, consequentemente, também um maior volume de recursos a serem empreendidos e implantados aqui em projetos na bacia. E os outros instrumentos, seja a política, os sistemas de informação, que acho que é algo que ainda nós deixamos a desejar, em que pese a gente ter avançado aí com alguns sistemas, a ideia Cisema, o próprio Mira, mas ainda falta uma gestão dessas informações para que a sociedade possa acessar e ter essa informação sobre o uso da água. E aí, como você colocou, né, o noroeste de Minas, em especial aqui, o Naí Paracatu, concentra grande parte da do volume de água outorgado no estado de Minas Gerais, tem uma maior demanda e também isso gera uma indisponibilidade, que são as áreas de conflito. O que a gente percebeu ao longo desses últimos anos, né?
um aumento significativo do pedido de outorgas, tanto para a água superficial, mas também para a água subterrânea. Né? Nós estamos percebendo essa mudança de comportamento em que os usuários, estando inseridos em áreas de conflito superficial, buscam a água subterrânea. E a gente está também agora numa coincidência de restrições. Né? Grande parte das áreas aqui do Noroeste estão coincidindo, tanto nas áreas de restrição superficial quanto subterrânea. Então, incrementa ainda mais os nossos desafios, Guilherme, de como fazer a gestão nesse território, fazendo essa gestão integrada da água superficial e da água subterrânea, de forma a viabilizar o potencial da região. Né? A região tem essa vocação agrícola. Como a gente consegue fazer essa gestão? E é uma gestão que não vai ser só o órgão gestor que vai conseguir fazer. A gente vai precisar ter uma participação ativa dos usuários, que é quem está ali no dia a dia utilizando a água, para que ele tenha cada vez mais um uso racional e permita que a área que hoje é X possa ser expandida com a mesma água. A água é a mesma. A gente não vai ter, nos próximos anos, aí, um aumento significativo de disponibilidade. Né? Por mais que a gente tenha feito aí ações para a produção de água e outras iniciativas, o resultado é de médio e longo prazo. Então, para os próximos anos, a gente precisa ter um trabalho aí com assistência técnica, orientação, para que a gente consiga plantar mais com a mesma água. É interessante que a gente fala muito isso, né? Que a água ela não vai surgir de algum lugar. A água que a gente tem, ela vai circular por aí, é o ciclo da água que ela sai, é captada, evapora, infiltra e por aí vai. Mas é o mesmo volume de água, né? Mas aí, Guilherme, já passando a bola para você, como que você tem visto, né? O Sistema FAENG Senado tem observado essa movimentação dos próprios usuários no que tange ao uso de água e essa evolução desses processos, né? Como que vocês têm visto isso? Tobias, a água, ela é um importante fator na agricultura, né? Em todas as atividades agrícolas, a água é fundamental. E tendo a possibilidade da irrigação, há um aporte de produtividade no sistema agrícola, né? Então, o produtor que tem irrigação, ele fica menos sujeito ao clima, né? Seca, então ele tem mais segurança no plantio dele. E, como foi dito aqui, a água que tem é a mesma. Se não chover, não tem água para a gente irrigar, não vai ter água no rio. Então, nessas bacias, em cada bacia, o produtor ele tem que se atentar para olhar não só para a produção dele, tem um vizinho dele que também vai ter outra condição, que vai precisar de água, as cidades vão precisar de água, as indústrias, todo mundo precisa da água. Então, ter esse olhar mais, vamos dizer, social, que além da cultura dele, ele precisa pensar nas outras pessoas. E aí, nesse sentido, tem vários caminhos que pode ajudar nessa economia de água. Então, a gente vê aí equipamentos mais modernos que fazem uma irrigação que tem menos evaporação, que tem menos deriva, um tipo de bico. E é lógico que isso vai depender de cultura para cultura, mas em cada sistema irrigado já tem os equipamentos que melhor se adaptam. E outra coisa importantíssima que a gente fala muito é o manejo da irrigação. A irrigação não é só jogar água na planta, é jogar a quantidade certa na hora certa. Então, o ciclo da cultura ele varia. Cada fase da cultura, a planta vai precisar de uma quantidade de água diferente, e isso tudo vai interferir no monitoramento final, na quantidade de água que ele vai deixar passar para o próximo usuário, né? Então, esses parâmetros são muito importantes. E uma outra coisa que a gente fala para o produtor, ao pedir a outorga, ele se ater ao que ele realmente usa na propriedade dele. Porque muitas vezes tem produtor que pede outorga a mais e aquela outorga que ele pediu a mais não vai. Se ele não usar, nem o próximo também vai usar, porque dentro do sistema do IGAM ela está travada, né? Ela está como se fosse para aquele usuário. Então a gente entende que é melhorar os sistemas de irrigação, o manejo e solicitar a quantidade certa
para a área que ele precisa. Não, é maravilhoso. Inclusive, você mencionou desses usos coletivos, né, de várias finalidades. Eu acho que converge um pouco com o que o Marcelo falou, que é sobre os comitês de bacias, que talvez seja no comitê que vai ter esse papel de ouvir todos os setores, ouvir todas as demandas, em consonância com o órgão ambiental, poder encontrar possíveis soluções, como é o plano, né? O plano de bacia, o Marcelo comentou, pessoal, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, não... Para quem não sabe, né, o plano de bacia é ali onde se prevê toda a evolução daquele território para os próximos 20 anos, né, Marcelo? Então, no plano existe essa previsão de ações a serem feitas para a recuperação da bacia, assim como uma possível evolução daquela bacia, como que ela vai se desenvolver com o aumento das cidades e por aí vai. Então, é realmente um instrumento importante e é nos comitês de bacias que isso é construído, né? Então, reiterar aí a importância da participação dos usuários também no comitê de bacias, né? Estarem bem representados e por aí vai. Nesse segundo bloco, eu queria falar um pouco sobre a regularização e a segurança jurídica para o órgão ambiental. A gente vem vendo aí nos últimos meses algumas evoluções acontecendo, Marcelo, e eu queria perguntar para você o que você destaca como desburocratização do órgão ambiental e inovação no que tange a regularização dos usos nesse último ano, digamos assim. Porque houveram algumas evoluções, eu queria que você destacasse para a gente. Obrigado, Tobias, pela pergunta, mas eu vou precisar fazer um retrospecto um pouco maior do que o último ano, né? O último ano ele trouxe aí uma série de melhorias, mas isso começou lá atrás, né? Nós temos um histórico aí muito ruim, né, de relação do IGAM com os usuários. Nós tivemos lá em 2018, nós tínhamos lá aproximadamente 25 mil processos de outorgas parados, literalmente parados dentro dos nossos escritórios regionais, que não eram analisados, né? Então, quando nós mudamos a gestão, né, um compromisso aí do governo do estado de resolver essa questão das outorgas, iniciou ali um processo de modernização para a regularização em Minas Gerais. Então, naquele momento foram estruturadas 9 unidades regionais de apoio à gestão, que são as URGAs. Começamos ali um processo de padronização, de orientação para a nossa equipe técnica, que veio, né, organizado por meio do decreto que regulamentou a outorga, a revisão da portaria 49, e a partir daí iniciamos um processo de transformação digital. Então, nós tivemos um primeiro momento que foi de procedimentos de organização da casa e começamos um processo de transformação digital, saindo das filas, inicialmente, lá em 2018, 2019, para pedir uma outorga, tinha que ir para a fila da Supram, esperar o horário de atendimento para protocolar um pedido de outorga. Logo em 2018, nós já mudamos isso, colocamos que o processo seria digital, né, via SEI, e a partir daí nós estamos construindo, né, o SOLT, que é um novo sistema de outorga de Minas Gerais, um sistema que ele traz transparência, agilidade e uma comunicação fácil entre o usuário, o responsável técnico e o IGAM, permitindo ali que eventuais necessidades de ajustes do processo seja mais ágil. Lá em 2018, nós tínhamos um tempo médio de 7 anos para a análise dos processos de outorga, Guilherme. É muita coisa, né? Quando eu fiz essa conta, eu também assustei. E hoje, nós estamos com um tempo médio de 90 dias. Então, a gente conseguiu dar um salto enorme nesse processo. Isso foi possível a partir, né, de toda uma dedicação da minha equipe técnica e também da modernização desses processos. E, infelizmente, a gente tem que fazer as coisas, eu brinco que é trocar o pneu com o carro andando. A gente vai mudando as coisas e eu não posso parar tudo. Então, o SOLT, ele foi lançado lá com a primeira versão e a gente vem evoluindo cada vez mais. Ontem não, na segunda-feira, entrou no ar mais uma versão do SOLT, em que a gente muda a metodologia de análise, dando uma maior... equalizando, né, a teoria com a prática. Então, a versão que entrou na segunda-feira trouxe essa forma mais ágil de fazer a gestão e também na análise técnica do balanço hídrico. Então, assim, é um monte de coisas que estão acontecendo nesse período, coisas muitas vezes que o usuário, lá na ponta, ele não percebe, mas internamente, para a gente... E é importantíssimo, né? Importantíssimo, porque antes lá, para fazer a análise de um balanço hídrico, era manual. A equipe era manual, entre aspas, né? Precisava acessar um sistema, mas ele tinha que traçar uma linha de drenagem, calcular qual que era aquela área, ver quais usuários
estavam outorgados ali, fazer uma continha lá no Excel para ver quanto já tinha outorgado e quanto tinha disponível. Isso, numa bacia pequena, numa área de drenagem pequena, era razoável. Mas quando a gente pegava um processo de outorga lá na Foz do Paracatu, eu tinha que traçar a área de drenagem toda do Paracatu e toda vez. Não era, tracei uma vez, todos os processos que chegar agora já está... Não. Para cada processo eu tinha que fazer isso. Então isso levava ali horas. E ainda corria o risco de no final o sistema cair e não salvar. Eu tinha que no outro dia tinha que começar de novo. E agora não, com um simples clique. Uma vez indicado lá que aquela coordenada, o sistema já calcula a área de drenagem, a disponibilidade, a vazão outorgada e já dá informação para o analista. Obviamente que o analista tem a discricionalidade de entrar ali e fazer os ajustes, porque o sistema tem as suas limitações, mas o grosso do processo já está pronto. Então, com isso que a gente conseguiu até agora reduzir esse tempo médio para 90 dias, e a minha expectativa é que quando todas as funcionalidades do SOLT estiver disponível, esse tempo ainda vai ser menor. Né? Hoje eu tenho, trabalhando com essa média de 90 dias, tem em média 3 mil processos em tramitação, né? Isso parece muito, mas eu recebo 1.200 mês. Então, é um volume muito grande, né? Quando eu vou para congressos, reuniões com os meus colegas diretores de outros órgãos de gestor, que eu falo que eu tenho 3 mil processos, eles assustam. Mas como assim você tem 3 mil processos? Eu falei, eu tinha 25, então 3 mil tá de boa. Mas é isso, para a gente é o estoque corrente. Aquilo que a gente vai trabalhar durante os meses, a gente está conseguindo cumprir esse prazo. Obviamente que tem alguns que são mais cabeludos, né? Aqueles processos mais complexos que demoram um pouco mais, mas no geral a gente está trabalhando com a média de 90 dias. Eu observo que o SOLT, por exemplo, é aquela história, você lança a plataforma, vai alimentando ela, vai encontrando os problemas e tem que arrumar e evoluir o processo, porque não para, né? Vai sempre caminhando. Mas, Guilherme, passando para você, eu queria entender como que o sistema FAENG-SENAR tem conversado com os produtores rurais até para acompanharem essa evolução e se tem tido, digamos que, reclamações por parte dos usuários desse processo. Tobias, as nossas bases no interior são os sindicatos de produtores rurais, né? Aqui em Paracatu, sindicatos de produtores rurais de Paracatu, com a presidência hoje do Peter, né? Muito importante, um sindicato bastante ativo, um dos mais atuantes que a gente tem. Então, sempre a nossa porta de entrada pelo sistema FAENG é pelo sindicato. Então, os sindicatos nos acionam muito, mas aí depois que o produtor pega o nosso telefone também, eles nos acessam diretamente. E a gente trabalha com o auxílio do IGAN, né? O Marcelo lá, ele deve estar, a orelha dele tem dia que até esquenta de tanto telefone que ele deve receber lá. Então, os produtores nos acionam. Grande parte dos problemas a gente consegue orientá-los, a gente não presta uma consultoria, mas a gente orienta os produtores para que o processo deles seja bem instruído. E quando o processo está bem instruído dentro do sistema, é o que o Marcelo falou, aí é rápido, sai em pouco tempo. Então a gente vê que muitas vezes há um erro no processo, na entrada. Os dados, às vezes ele está pedindo mais água do que ele precisa, às vezes ele entrou com um sistema errado, então a gente já, nessa análise, já dá uma filtrada e consegue fazer entrar de uma maneira correta. Então, a nossa base, a orientação que a gente dá é sempre através, entrando nos sindicatos, procurou o sindicato, se o sindicato não conseguir responder ali na hora, fala assim, o Guilherme da FAENG falou que pode ligar lá na FAENG, que eles vão ajudar lá. Então, muitas vezes também a gente não sabe tudo, que a nossa equipe é muito pequena, mas às vezes a gente não consegue resolver na hora, aí procura a ajuda do órgão ambiental, do órgão de recursos hídricos, para nos auxiliar. E eles têm sempre, nos dão uma resposta o mais rápido possível. Vocês dois mencionaram sobre a apresentação de informações corretas, né? Então, eu devolvo a pergunta para vocês, né? Como já existe muita alegação do próprio nossa querida amiga Aline, que sempre fala que foi apresentada informação que não condiz muito com o adequado, para não falar que a informação está errada, né?
Então, como que, na visão de vocês, as consultorias precisam se ajustar e se profissionalizar para apresentar essa informação cada vez mais fidedigna, né? Porque a gente vem falando muito disso, de trazer a realidade para o papel. Não adianta a gente ter uma outorga de papel e não cumprir ela, né? Então, como que, na visão de vocês, as consultorias precisam se regularizar, precisam se profissionalizar para apresentar cada vez mais a informação mais fácil para o órgão ambiental analisar? Isso. Quando a gente construiu, né, a lógica do sistema de outorga, o SOLT, ele já vem lá com uma série de parametrizações, formulários eletrônicos, que as informações prestadas se cruzam para já dar ali uma informação prévia de que tem alguma coisa desconforme. Tá? Então, uma próxima versão do sistema que vai vir, ele já vai permitir ao consultor, ao acessar o sistema, verificar quais são as informações que o meu analista vê. Então, ele vai ver o que o sistema já está indicando de inconformidades entre o que está sendo pedido de área e a outorga, por exemplo, e outras inconsistências que aparecem. Então, nós temos dois problemas. Uma inconsistência que a gente mais de processo, enfim, informações desencontradas que são apresentadas no sistema. Antes, era muito comum, porque era vários formulários de papel, então esquecia de corrigir num lugar, transportava errado para o outro. Agora, não. A coordenada, por exemplo, ela é informada uma única vez. Em todo momento que eu preciso da coordenada, eu consulto o próprio sistema. Então, isso reduz muito desses erros. Mas o erro mais crítico que eu vejo, e é esse que você destacou, são as informações que estão lá no campo, a informação do uso real da água e aquela informação que vem para dentro do processo. Nós tivemos caso que é um processo de outorga que ele pedia para irrigação de um barramento, que o barramento estava rompido há 10 anos. E a informação veio como se o barramento existisse, pedindo outorga para aquele barramento. Então, assim, é importante que o usuário, quem contrata a consultoria, não é uma delegação de plenos poderes. Ele tem que acompanhar ali no dia a dia quais são as informações que o usuário que está sendo colocado no pedido de outorga. Porque isso, após a análise, vai virar regra. O volume de água que ele pediu é o volume de água que ele vai poder utilizar. Se pediu mais, vai pagar mais. Porque a cobrança pelo uso da água é proporcional ao volume outorgado. A vazão residual colocada no processo. A vazão residual que ele falou que consegue entregar vai ser exigida. E o que a gente tem também aqui, principalmente nas áreas de conflito, né, é um dos pontos que eu tenho reforçado muito nas minhas conversas, né, Guilherme? É a questão da alternância de dias pares e dias ímpares. A maioria dos usuários me procuram reclamando que não conseguem cumprir. Mas aí eu vou olhar o processo, foram os usuários, por meio das suas consultorias, que pediram a alternância. Para aumentar a área. Para aumentar a área. Então, assim, a gente está num momento em que essa divergência precisa ser saneada. Porque não adianta ter a outorga de papel. Eu preciso ter ali na outorga o retrato da realidade. Vai precisar ter ajustes? Muito provavelmente. Né? A gente está numa oportunidade agora com o sistema, né, essa nova metodologia que foi lançada na segunda-feira, que vai permitir, junto com a outorga sazonal, que foi lançada recentemente também, vai permitir esse ajuste. Então, acho que é o momento em que todos os usuários, principalmente os usuários de coletiva, mas aqueles outros usuários individuais que veem que a sua outorga está diferente da sua realidade, procura um consultor, faz o pedido de retificação da sua portaria para garantir que o que ele precisa vai estar ali concedido. E, né, como o Guilherme falou no primeiro bloco, pode ser que ele está pedindo uma água, que ele está pagando a mais por aquela água, ele não está utilizando e está faltando para o vizinho. E a gente precisa ter esse balanço hídrico real, para que a gente possa, inclusive, ampliar as concessões de outorga e ampliar as áreas irrigadas aqui no território. Você falando, Marcelo, eu lembrei de um episódio, Guilherme, que é interessante. Recentemente, uma consultoria entrou em contato com o comitê de bacias e falou, eu preciso da ajuda do comitê. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? E aí ele me contou que, veio aqui no escritório, mostrou a informação de que a barragem ela tinha, 3 hectares, e ela tinha um volume armazenado, porque o IGAM faz essa análise, volume vezes a área do barramento, dividido pela área, tem que dar uma altura determinada. Para aquela barragem ter o volume que ele estava declarando na batimetria, ela tinha que ter 18 metros de altura.
Aí ele veio atrás de mim e falou, Dó, eu preciso da ajuda do comitê porque eu tô sem jeito de chegar nesse cara. Vocês vão ter que me ajudar para chegar nele, para ele atualizar essa batimetria, porque toda vez que eu falo com ele, ele não aceita que tem que corrigir. E aí foi eu ligar pro cara. O cara falou um monte, assim, mas foi necessária a atualização da batimetria e saiu de um volume armazenado de 350 mil metros cúbicos para 7. Só que em algum momento do passado, há muito tempo atrás, essa informação foi apresentada para o órgão ambiental e passou, né? Porque não existia esse controle eletrônico e talvez realmente passava. Mas hoje, com o sistema, com essa evolução que tem, não tem jeito mais desses erros prosseguirem, né? E aí você trouxe um ponto que pode ser um erro processual nesse caso, né? Porque realmente a altura era muito discrepante da realidade, mas nós estamos numa bacia que tem uma degradação de solo muito grande. Então, os barramentos que foram construídos há 5, 10 anos atrás, hoje são assoreados. Então, aquele volume lá atrás da construção não corresponde mais à realidade. Então, eu acho que é importante ter essa atualização por meio das batimetrias e também a adoção de técnicas de uso e conservação do solo, né, Guilherme, para evitar que esses barramentos, que são estruturas extremamente importantes para o território, não percam a sua capacidade. Porque barramentos aí que com 5 anos estão assoreados, a gente perdeu grande parte da vida útil dessa estrutura e da sua capacidade de reservação. Tocando especificamente nesse ponto, Marcelo, falando sobre a recuperação, proteção do solo, né, recuperação das bacias, eu queria já entrar num tópico no próximo bloco, falando que dos programas que vem acontecendo ao longo do estado, né, nós temos aí, pode ser que tenha o melhor exemplo seja o produtor de águas, mas eu queria que você comentasse para a gente, assim como você, Guilherme, de quais programas vêm sendo executados ao longo do estado para melhorar a qualidade da água, a quantidade da água, e esses projetos serem desenvolvidos tanto para observar o não assoreamento dos corpos d'água, como também melhorar a quantidade e qualidade de água. Tem algum programa que vocês destacam? Sim, eu acho que o produtor de água, acho que é o campeão aí, né, de referência. Minas Gerais foi um dos primeiros estados, né, que aderiram a esse programa que iniciou lá com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós temos hoje, né, um maior número desses projetos coordenados pela ANA, mas recentemente o IGAM, a SEMAD e o IEF, né, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, firmou um acordo de cooperação técnica com a ANA para que a gente pudesse incrementar o programa aqui no estado. E na época a gente brincava, né, que a gente estava construindo um produtor de água pão de queijo, porque ele, além de trazer todos os benefícios que o produtor de água da Agência Nacional de Águas tinha, a gente estava incorporando algumas questões que para nós eram muito importantes, como, por exemplo, a regularização da propriedade rural no âmbito da lei florestal. Então, hoje, o produtor de água de Minas Gerais, ele já incorpora isso, além da técnicas de uso e conservação do solo, cercamento de nascentes, barraginhas, saneamento rural, faz parte do escopo do nosso programa a adequação do Código Florestal. Com isso, a gente incorpora um serviço a mais para o produtor rural, e isso, além, né, de ter essa melhoria da qualidade ambiental, com aumento da produção de água, qualidade da água, redução de assoreamento, ainda oportuniza o pagamento pelo serviço ambiental, que é um reconhecimento da sociedade que utiliza a água, o papel estratégico que esse produtor rural tem na produção da água, fazer com que a água infiltre no seu solo e chegue até as nossas comunidades. Então, a gente está avançando muito nesse programa. Várias iniciativas estão sendo desenvolvidas. Eu sei que os comitês mineiros, né, por meio do fórum e dos comitês estaduais, têm trabalhado muito também com essa iniciativa, de forma a utilizar o recurso da cobrança pelo uso de recursos hídricos como uma estratégia para implementar esse programa. E esse programa hoje, ele tá, além dele ter o programa estadual, Produtor de Água de Minas Gerais, ele é uma das estratégias do nosso Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Comentei no início, né, que a gente lançou, foi entregue agora recentemente o Plano Mineiro, e uma das estratégias que aplica-se ao estado inteiro é o pagamento de serviços ambientais via o produtor de águas. Porque a gente vê que ali
é incentivando o produtor a adotar essas medidas que a gente vai ter aumento da disponibilidade hídrica. E aí fica a pergunta para o sistema FAENG-SENAR, como fazer para que esses projetos aconteçam melhor e o produtor venha para próximo a essa estratégia, porque eu sei que alguns sindicatos já chegaram perto desses programas, né? Agora, como que a gente consegue replicar esse estado afora? Tobias, aqui quando a gente fala do programa produtor de água, né, a gente está falando de manejo do solo, como já foi dito aqui um pouco antes. Uhum. E o solo para a agricultura é a nossa matéria-prima primordial, né? Ali onde a gente faz o cultivo, onde a gente planta, onde cai a água. Então, quando a gente trabalha o solo, além da gente, como o Marcelo falou aqui, a questão de assoreamento, né? Então, quando eu cuido do solo bem, eu além de estar preservando o meu solo, eu estou evitando usar mais adubo, né? Eu estou fazendo a água infiltrar, que vai abastecer os nossos rios, mantê-los por mais tempo. Então, esse manejo do solo é importantíssimo para nós. Mas aí os sindicatos, a gente tem feito um trabalho na FAENG, para os sindicatos, os presidentes de sindicatos ou o pessoal que está participando do sindicato, participar também dos comitês de bacia, né? Então é importante isso. Aqui em Paracatu é uma região, como tem muito irrigante, já tem alguns problemas, os produtores se mobilizam melhor, já tem até disputa entre o próprio setor, né? Mas em outros municípios, onde não tem, às vezes pela topografia, não é uma topografia adequada para irrigação, ficam um pouco acomodados, mas a gente sempre bate na importância da participação dos comitês de bacia, né? E através dos comitês vão ter acesso e ficar sabendo desses projetos, né? Muitas das vezes. E além disso, o sistema FAENG-SENAR tem alguns cursos que a gente oferece nesse sentido. Então a gente tem curso de recuperação de áreas degradadas, curso de preservação de nascentes, curso de construções de barraginhas. Então são, dentre outros, né, saneamento rural. Então são diversos cursos que a gente pode oferecer, são oferecidos através dos sindicatos, e o produtor pode acessá-los de forma gratuita aí na região. Sempre através do sindicato, né? Sempre através do sindicato. Não, beleza. Agora, voltando a falar da vinda de vocês a Paracatu. Eu acho que o tema que vem sendo mais tratado nesses encontros, né, desde segunda-feira até ontem, nós tivemos aí falas a respeito das famosas telemetrias, né? Eu queria, Marcelo, que você comentasse um pouco dessa questão, né? Como que os produtores têm abordado o órgão ambiental sobre essa nova obrigação, que ela é recente, né? E como vocês têm pensado no futuro do agronegócio, considerando a telemetria, com telemetria ou sem a telemetria. Certo. A telemetria, né, que principalmente a telemetria das bombas, que é o que tem sido mais questionado aí pelos usuários. Marcelo, antes de você comentar, deixa eu só fazer uma aspas, porque a telemetria, muita gente que está nos ouvindo não sabe o que é a telemetria. A telemetria, pessoal, é o monitoramento das captações de água e o monitoramento da vazão dos barramentos e a vazão dos rios. Essa tal telemetria é o que transmite a informação em tempo real para o órgão ambiental, tanto da vazão captada quanto da vazão que sai das barragens. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra telemetria, é desse monitoramento que a gente está falando. Então, Marcelo, continua. Não, ótimo. Porque acaba que a gente fica falando só no tecniquez, né? E a gente tá esquece de ter esses esclarecimentos. Mas quando nós construímos a concepção da obrigatoriedade da telemetria, ela faz parte de um processo evolutivo de gestão. A gente saiu de uma gestão lá atrás muito cartesiana, muito comando e controle, e a telemetria veio para uma autogestão. É uma ferramenta de suporte às comissões gestoras locais, que são ali a associação de usuários que faz a gestão dessas bacias. Ela veio com esse ferramental com qual objetivo? De garantir que as condições pactuadas, seja na outorga, seja entre os usuários, fossem observadas. Então, nós começamos, né, com a imposição das condicionantes da telemetria do fluxo residual, né, que é a quantidade de água que vai sair daquele trecho da bacia. Isso é uma obrigação legal. A gente precisa garantir que
ou no caso aqui, 50% da água saia naquele ponto. E o rio continue. Que o rio continue atendendo a todos os seus outros usos. E começamos agora com a telemetria das bombas. É nesse momento que houve aí uma divergência com alguns usuários, eles se mobilizaram, procuraram o governo do estado para que a gente pudesse revisitar essa questão. Então, nós estivemos lá reunidos, nós explicamos isso para os representantes setoriais e, naquele momento, eu assumi o compromisso de vir ao território para que a gente pudesse tratar esse tema aqui, entender as dores de cada um dos usuários e ver como que a gente consegue avançar com esse processo, né? Eu falo muito com a minha equipe, assim, que a gente faz alguns experimentos de gestão e nada está talhado em pedra. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é discutindo, né, com os usuários. Olha, a telemetria traz esse benefício. Isso vai facilitar para você nessa gestão. Tem, obviamente, a questão do custo, que a gente precisa avaliar realmente se o custo daquela telemetria e a situação daquela comissão gestora local vale a pena. E acho que esse que tem sido o grande ganho dessa nossa conversa, que a gente consegue avaliar qual que é a criticidade e a maturidade de gestão daquele território e juntos a gente consegue avaliar se vale ou se é necessário ter a telemetria das bombas. Então, a gente está caminhando nessa discussão com as reuniões que estão acontecendo de forma individual. A gente não teve, né, oportunidade de conversar com todas as comissões gestoras locais, mas essa regra vale para as demais, que a gente não teve oportunidade de conversar aqui presencial. Se a comissão gestora local entender que a telemetria hoje não traz nenhum benefício para a gestão no seu território, eles podem formalizar um pedido para retificação dessa condicionante. Obviamente que tem ali algumas contrapartidas nesse movimento, que é um movimento de mão dupla, né? Na medida em que tem uma flexibilização de algumas obrigações, eu preciso receber também, em contrapartida, mecanismos de monitoramento. Então, a gente vai ajustando agora. Então, vai ser uma gestão bem dinâmica desse processo. Eu quero dar esse passo aqui na gestão do meu território. Então, o que vocês estão dispostos a fazer? Não, eu estou disposto a fazer isso. Com isso, eu consigo dar esse passo. Agora, se vocês telemetrizar, por exemplo, todas as bombas, eu já tenho uma possibilidade maior de dar alguns passos que muitas vezes é o que aquela comissão espera. Precisa, né? Ela quer ter mais autonomia de gestão. Para ela ter autonomia de gestão, eu vou precisar ter uma forma de acompanhar isso. Ou uma situação oposta também. Bacias muito conflituosas, em que eu tenho lá grande parte dos usuários que estão cumprindo todas as regras e tem um ou dois lá que não cumpre as regras. Nessa situação também é importante que eu tenha telemetria, que eu consigo separar o joio do trigo. Evidenciar quem faz o uso errado. Quem faz o uso errado. Então, aqueles que têm telemetria, lá pelo sistema eu vou ver, ele está cumprindo todas as regras. Esse aqui não está cumprindo. Nós temos um exemplo engraçado, Marcelo, que eu gosto de comentar, que geralmente, às vezes, existem conflitos de um usuário para outro, principalmente quando uma barragem não solta água para o outro. E esse tipo de situação ela só se resolve com a telemetria. Não existe outro meio de resolver isso. Porque sempre é aquele disse-me-disse. Fulano de tal não soltou água para mim. Aí o fulano de tal fala, não, eu soltei sim para ciclano. Então, sem a telemetria, sem essa evidência, não dá para a gente pensar em penalização, não dá para a gente pensar nem em indenização em caso de prejuízo. Então, eu digo muito isso, que a telemetria ela é essa solução, ela faz parte dessa solução. Não para o órgão ambiental, mas para o grupo de usuários que está naquela CGL, né? Então, isso na visão do órgão ambiental também é por aí? Exatamente. Até hoje, nós não utilizamos a telemetria como mecanismos de punição para os usuários. Tá? Ela está dentro de um processo de experimentação, de ajuste do território. Então, quando eu falo que a telemetria é uma ferramenta de gestão para o usuário, porque ele consegue, é isso que você disse, ele consegue confirmar lá se está chegando para ele a água que o vizinho tem que liberar, consegue confirmar quando tem uma restrição de que não pode irrigar no dia par ou no dia ímpar, consegue ver quem que está comprometendo a vazão residual, porque quando tem um comprometimento dessa vazão residual, que é essa entrega,
Se não houver a individualização das responsabilidades, todo mundo que está dentro da bacia pode ser penalizado. Agora, se eu tiver uma individualização de monitoramento e eu sei exatamente que dos 10, somente um não está cumprindo a regra, eu não vou penalizar os 9, eu vou naquele que está irregular. E o sistema da telemetria hoje, as informações são enviadas para o MIRA, que é o Sistema de Monitoramento Remoto Integrado das Águas, que está disponível e acessível a toda a população. Então, qualquer usuário que entrar hoje no portal Ecossistemas, fazer o seu login, vai aparecer lá um boxezinho do MIRA. Você clica lá, você tem lá, além das informações oficiais, né, das estações de monitoramento telemétricas que o Estado opera, que são as principais, nós temos lá tanto a vazão, as secundárias, que são os fluxos residuais, e também as bombas. Eu consigo lá pelo sistema ver se a bomba está ligada, se ela está desligada. Isso é uma informação que a gente está avançando de transparência que é disponível para toda a sociedade. Então, todo mundo pode acessar o sistema, acessar o MIRA e acompanhar a realidade do seu território, seja nas estações oficiais, seja ali, no caso das áreas de conflito, como que está a quantidade de água que está passando em cada sessão, com atualização a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu tenho informação da vazão e do nível daquele corpo hídrico. Ah, legal. Ô, Guilherme, mas observando aí que no campo existe cada vez mais aquela necessidade de todo mundo estar regular, de todo mundo... esse conceito de Environmental, Social and Governance que vem sendo falado aí internacionalmente, que você precisa ter um empreendimento regular, é boi mapeado, é soja mapeado, tem que saber disso tudo. Considerando que esse rigor do uso de água também vem chegando perto do agronegócio, como está chegando, como que vocês da FAENG Senar têm observado esse movimento? Se vocês veem como positivo, negativo, muito, muito depressivo, digamos assim, ou se é realmente algo que vem construindo uma política melhor, né? Como que a FAENG tem enxergado esse processo? Tobias, esse é um movimento que a gente vê aí global, né, uma tendência dessa governança e do aumento da sustentabilidade em todo o mundo. O produtor rural brasileiro, a gente já tem leis, normas, principalmente nas questões ambientais, que nenhum outro país do mundo tem, né? A questão do Código Florestal, proteger 20% da área, proteger as APPs, então isso aí é muito importante, o produtor rural tem se atentado para isso, mas ainda tem uma complicação que são processos um pouco complexos, mas com o tempo isso vem melhorando ano a ano. E essas questões, por exemplo, na água, é muito importante isso que o Marcelo está falando da gestão. Não tem como eu gerir um programa de monitoramento de água se eu não souber o quanto de água que cada um está usando para eu poder autorizar que o outro use também. Então, esse processo aí, ele implica um custo para o produtor, que é isso que da telemetria é um custo caro, mas o Marcelo veio aqui com o IGAM para abrir para que o produtor apresente alternativas para o IGAM que obtenham o mesmo resultado. Isso é uma das questões. Além disso, a gente entende também, tem a questão de licenciamento ambiental, o próprio CAR, né, que muita gente aí tem feito, que o Brasil é um país hoje que tem todas as propriedades mapeadas, Minas Gerais tem mais de 1 milhão de propriedades, tudo implica nessa governança, né? E esse ano nós tivemos um problema grande, que grande parte dos produtores estão em situação difícil e na hora de buscar o crédito, não conseguiu o crédito porque tinha algum problema de irregularidade no CAR. Entendi. Então, é importante que o produtor rural busque a regularização para que agora, num momento desse, que ele precisar de um crédito, ele ter toda a propriedade regularizada. É um processo trabalhoso, ele implica em custos para os produtores, a gente trabalha tentando amenizar um pouco isso, diminuir a burocracia, mas a importância está aí, né? É uma norma e o produtor que sair na frente, tiver a propriedade regularizada, ele vai ter benefício lá na frente, em todos os sentidos. Agora, o governo está pegando na questão do crédito, né? Então, quem já tinha propriedade toda regularizada, conseguiu o crédito.
Quem não tinha está tendo dificuldade. Está correndo atrás. É. Isso aí. Pessoal, eu acho que valeu demais a conversa. Eu queria, nessa parte final, primeiro agradecer vocês de novo por estar aqui. Eu sei que vocês têm agenda muito corrida, mas o papo foi muito bom, agradeço muito mesmo. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, observando, pensando que é o produtor rural que vai nos ouvir, que vai nos assistir. Aquele que tem pequena propriedade rural, aquele pequeno produtor rural, desde o pequeno até o grande. Qual mensagem final que você deixa, Marcelo, para esse cara, para ele atentar quanto ao uso de água e daí vai? Acho que, né, não só o produtor rural, mas toda a sociedade tem que ficar muito atenta, né, que a segurança hídrica ela é uma responsabilidade coletiva. Desde nós que estamos na cidade, no nosso dia a dia, o produtor rural, no uso da água, todos os usuários que dependem dessa água. E é importante que o produtor rural participe dos comitês de bacia. É ali que ele vai garantir a sua voz e vez, não só em definir as suas prioridades de uso, mas também na atração e definição de programas estratégicos para recuperar a bacia, para que ele sente na pele as dificuldades lá do seu território. Então é importante que ele participe ativamente dos comitês de bacia, busque a regularização pelo uso de recursos hídricos, que somente o usuário regular, né, que está lá no meu sistema, que eu consigo garantir a ele o direito, né, o acesso àquela água. E mais do que isso, né, é importante deixar claro o compromisso, né, do governo do Estado de Minas Gerais, do IGAM, de estar próximo da gestão, né. Eu não sei quantas vezes eu já estive aqui no território, desde que eu assumi a direção geral do IGAM, mas esse é o nosso compromisso, estar próximo do usuário, entender as suas dificuldades e buscar junto a construção das soluções. A gestão de recursos hídricos, ela não se faz de escritório, ela se faz de campo, mas eu vir a campo, eu preciso ter esse contato. Então, convido a todos os produtores, né, que têm oportunidade, quando for convidado a participar de alguma reunião de gestão, de orientação, que venha, traga as suas dificuldades para que a gente possa caminhar juntos na construção de uma solução. Não, maravilha. Guilherme, sua mensagem? Isso aí, Tobias. Para finalizar aqui, eu acho que o que o Marcelo falou é importante e que cada produtor, né, também dentro da sua bacia, principalmente nessa questão de água, tem uma visão mais ampla da bacia. Não é só ele que está usando aquela água, né? Todo mundo precisa da água. Então, como já foi dito aqui, o encaminhamento das quantidades necessárias de água que você precisa é importante não extrapolar isso aí. E no mais, colocar o sistema FAENG Senar à disposição. Se quiser acessar o nosso site www.sistemafaeng.org.br, lá você vai encontrar os telefones de contato, e-mails que pode encaminhar lá quaisquer dúvidas para a gente. E no mais aqui, quem está aqui em Paracatu, procura o sindicato. Se o sindicato lá grande parte das dúvidas o sindicato pode ajudar. Se não souber, pede o pessoal do sindicato para entrar em contato com o Sistema FAENG, que a gente está lá à disposição. O Sistema FAENG Senar é a casa do produtor rural, então nós estamos à disposição para atendê-los. Beleza. Marcelo, você quer deixar o site do IGAM também para o pessoal? Sim, o site é o www.igam.mg.gov.br e também as nossas redes sociais, que é o @meio ambiente Minas Gerais. Não, maravilha, obrigado pela participação e você que nos ouviu, que nos assistiu pelo YouTube também, deixa seu comentário, sua pergunta, que a gente faz questão de passar para os nossos entrevistados e vamos fazer questão de responder todo mundo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.